Mateus 2,23 diz assim: E se cumpriu o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Porém, em todo o Antigo Testamento, nós não temos nenhum profeta falando especificamente que Jesus seria chamado de Nazareno. Então, como devemos interpretar de forma correta essa passagem bíblica? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Marcelo e hoje nós vamos ler juntos Mateus, capítulo 2, do versículos 19 ao versículo 23, onde vai relatar a volta de Jesus Cristo para Israel. E o versículo 19 diz assim: Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Versículo 20. E disse: Levante-se, tome um menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Acabamos de ler no versículo 19 que Herodes ele faleceu, e alguns comentaristas bíblicos vão chegar a relatar que ele faleceu de câncer no intestino. Mas Arquelau, que era tão cruel quanto ele, começou a reinar em seu lugar, nas regiões da Judéia, e era tão cruel quanto seu pai Herodes. E nós vimos juntos, no vídeo sobre a fuga para o Egito, que a vida de Moisés apontava para acontecimentos futuros a respeito da vida de Jesus Cristo. E nesse versículo não é diferente, pois o versículo 20 é uma alusão clara a Êxodo 4,19, que diz assim: Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Porém, nós temos apenas uma inversão de direção na viagem, pois enquanto Moisés ele deveria retornar ao Egito, Jesus ele deveria sair do Egito e ir para Israel. E vamos reparar esse detalhe, que o versículo 20 está no plural, o trecho em que diz: Pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E uma das hipóteses para estar no plural, mostrando que mais de uma pessoa desejava o mal de Jesus Cristo, é que o pai de Herodes, o Antípatro, ele morreu alguns dias antes do próprio Herodes falecer. E dessa maneira foi associado ao massacre dos meninos. Versículo 21. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Existem poucos registros no Novo Testamento sobre a vida de José. Porém, os poucos registros que existem é de um homem exemplar, onde ele ouve a voz do Senhor e o obedece. E não é diferente aqui no versículo 21, pois ele acaba de ouvir a voz do Senhor em sonho e logo executa o que o Senhor ordena. Versículo 22. Ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Em Israel, muitos tinham a esperança de que, com a morte de Herodes, toda aquela crueldade do reinado dele tivesse um fim. E sim, aconteceu. A morte de Herodes e a decadência do seu reinado e crueldade. Porém, a dinastia herodiana, ela continuou, pois em seu testamento ele havia determinado a divisão do seu reino para os seus filhos, Arquelau, Antipas e Filipe. Nós vemos todas essas subdivisões em Lucas, capítulo 3, versículos 1. E dessa forma a gente percebe que o poder de Arquelau ele não se estendia até a Galileia. E por isso José foi direcionado até a Galileia. E esse Arquelau, um dos filhos sobreviventes do rei Herodes, ele não só apresentava os piores defeitos do seu pai, como também ele não conseguiu herdar
as habilidades administrativas do seu antecessor. E um agravante para o reinado de Herodes entre os judeus é que sua mãe era do povo samaritano, dessa forma trazendo uma má reputação a Arquelau dentre os seus súditos judeus. E para resumir, o governo de Arquelau não foi nada bom, até que Roma acaba o banindo e o enviando para a Gália, a atual França. Versículo 23. E foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nós vimos no Evangelho de Mateus até agora algumas ocasiões em que Mateus ele cita um profeta do Antigo Testamento pelo nome, para se referir ao cumprimento em Cristo de algumas profecias. Porém, nesse versículo específico que a gente acabou de ler, Mateus ele não usa o nome de nenhum profeta pelo nome. E também ele usa a expressão: assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Essa é a única passagem em que Mateus usa essa expressão no plural, mostrando a palavra profetas e não profeta. Dessa forma, uma explicação bem clara e um argumento bem sólido é de que a palavra Nazareno não era utilizada no Novo Testamento como uma profecia direta para ser aplicada em Cristo. Porém, quando Mateus ele usa essa expressão Nazareno para dizer que os profetas haviam profetizado a respeito de Cristo, não é a palavra em específico, mas sim o conceito nazareno, um homem desprezado, um homem de dores, esse lado de Cristo em que ele é humilhado. E nós vamos ver mais a fundo a seguir. Por exemplo, a região da Galileia, em que Jesus foi morar com sua família, no versículo 15 do capítulo 4 de Mateus, ela é chamada de Galileia dos Gentios. Galileia dos Gentios, mostrando que ela não tinha honra, não era bem vista, não era honrada, assim como Jerusalém, por exemplo. E havia várias profecias no Antigo Testamento mostrando que o Messias seria desprezado. E de fato isso acontece, porque em vários versículos os discípulos chamam Jesus de Nazareno. E olha que interessante, no livro de Atos, capítulo 22, versículo 8, o próprio Jesus Cristo se denominando Nazareno. Vamos ler. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E um dos principais versículos para mostrar que ser nazareno era tido como alguém desprezado e sem honra se encontra em João, capítulo 1, versículos 46, que diz assim: perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Com esse texto a gente vê o quão rejeitado era ser nazareno naquela época. E Jesus ficou conhecido como Jesus o Nazareno, apesar de ele ter nascido em Belém. Ele não ficou conhecido como Jesus o Belemita, mas sim como Jesus o Nazareno, pois para Nazaré ele vai quando ele ainda era criança e mora ali durante 30 anos. E Nazaré, essa pequena aldeia da Galileia, a gente vê que ela não é tão importante, até pelo fato dela não ser mencionada nem uma única vez no Antigo Testamento. E esse entendimento sobre qual a postura social de Nazaré no contexto bíblico nos faz entender melhor, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 24, versículo 5, onde os cristãos eles são mencionados como fazendo parte da seita dos nazarenos. Esse termo seita dos nazarenos é mais uma vez a intenção de menosprezar o povo de Deus e menosprezar
quem vinha de Nazaré. E dessa forma, os profetas do Antigo Testamento trazem esse conceito de nazareno, pois o Messias, ele seria alguém desprezado, alguém afrontado, alguém humilhado. E de acordo com Isaías 53, nós teríamos um Messias que é o servo sofredor. E o nazareno, ele se encaixa perfeitamente nesse papel de servo sofredor. Além dessa interpretação para o conceito de nazareno, existem também alguns teólogos que interpretam como a palavra nazareno com uma forte ligação à palavra ramo e à palavra renovo, a palavra raiz, que são bem parecidas no idioma hebraico. E por isso a palavra nazareno poderia estar ligada à palavra raiz, ramo, renovo, mostrando que Jesus sim é da raiz de Jessé, é da raiz de Davi, do ramo, do renovo que o Senhor traria ao mundo, que também faz muito sentido. E nesse vídeo nós vemos que Deus, em toda a sua sabedoria e soberania, ele poderia ter escolhido muitos lugares para morar, porém ele escolhe Nazaré, mostrando assim o seu exemplo de humildade e de simplicidade. Chegamos ao final de mais um vídeo. E se esse conteúdo foi relevante para você, eu te convido a compartilhar, a comentar, a curtir esse vídeo. Eu te convido a se inscrever nesse canal para que você receba mais conteúdos como esse a respeito da Palavra de Deus. E não se esqueça, ler, praticar e expor a Bíblia. Essa é a nossa missão.